De tão bela que é, vale a releitura. Releremos a história de José do Egito. José do Egito, o escravo hebreu que se tornou administrador das finanças do Egito do faraó Ixo. José, senhor do Egito, de escravo a senhor do Egito antigo do faraó Ixo. 3.700 anos para trás em relação a nós, 1.700 anos antes de Cristo. Bela história. Bela história. Gênesis da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento. Gênesis capítulo 37. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos de idade, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Os irmãos de José eram trapaceiros, eram maus trabalhadores. E percebemos aqui que se trata de uma família de pecuaristas, família de criadores de gado, pastores. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham muito ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Cenário propício para a confusão. O pai amava mais a um dos filhos do que aos demais. Jacó amava mais José do que aos outros filhos. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse bem assim: escutem, meus irmãos, eu vou contar o sonho que tive para vocês. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, mais ódio ainda, por causa dos seus sonhos e também do jeito como ele os contava. Os irmãos de José achavam que José era arrogante e queria ser o maior de todos. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse bem assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu duramente e disse bem assim: o que quer dizer esse sonho que você teve, José? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Que é isso?
isso, José? Os irmãos de José tinham muita inveja dele, mas o seu pai ficou pensando reflexivamente no caso. Jacó repreendeu José, mas também ficou meditando, porque José era um bom filho. José era muito bem disposto para o trabalho. Sempre José estava à disposição do seu pai Jacó. Então Jacó ficou pensando, esse rapaz teve esse sonho. E não é um sonho comum. Mas ele não é arrogante, muito pelo contrário. José é o mais humilde e responsável dentre todos os irmãos. Mais humilde e responsável dentre todos os irmãos. Ele não é arrogante. Talvez esse rapaz tenha um particular com Deus que eu não sei, muito menos os meus filhos mais velhos, os irmãos de José. Conservarei esse assunto no meu coração e pedirei orientação a Deus para que eu não venha destruir o futuro de José. Jacó ficou reflexivo, pensando muito sobre esse sonho de José.